Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula do nosso curso de Neuroanatomia Fácil. A aula hoje é do módulo 10, sobre introdução aos pares cranianos e o primeiro e segundo par. Então, vamos lá. Para a gente entender essa introdução aos nervos cranianos, primeiro a gente precisa saber algumas definições. Então, o que é um nervo? O nervo ele é um cordão esbranquiçado, constituído por feixes de fibras nervosas que são ali reforçadas por um tecido conjuntivo e vão unir o sistema nervoso central aos órgãos periféricos do nosso corpo. Então, nós temos ali duas divisões. A gente pode ter nervos cranianos e nervos espinhais. No caso, os nervos cranianos são conectados ao encéfalo e os nervos espinhais à medula espinhal. A função de um nervo, de maneira geral, é conduzir através desses feixes nervosos os impulsos nervosos. Seja esses impulsos do sistema nervoso central para a periferia, nesse caso nós vamos ter os nervos eferentes, e quando ele está carregando impulsos da periferia para o sistema nervoso central, nós temos aí os nervos aferentes. Então, o que é constituído os nervos? Né? Eles são fibras nervosas que são constituídas, em geral, por uma bainha de mielina com neurilema. Entretanto, a gente tem duas exceções aí, que é o nervo óptico e o nervo olfatório. Vamos, então, esmiuçar isso um pouco mais. No nosso sistema nervoso central, a gente tem ali neurônios que são mielinizados, eles possuem uma bainha de mielina. Essa mielinização, esse processo de formação da bainha de mielina no sistema nervoso central, ele é feito por uma célula, uma glia chamada oligodendrócito. Então, é uma célula que vai ser responsável pela mielinização dos neurônios do sistema nervoso central. Só que essa célula, o oligodendrócito, apenas um oligodendrócito, ele consegue mielinizar vários neurônios. Já no caso do sistema nervoso periférico, as fibras que estão no sistema nervoso periférico, elas às vezes possuem mielina, só que essa bainha de mielina já não é feita pelo oligodendrócito. Quando a gente está no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada pelas células de Schwann, que, no caso, ao invés de uma célula de Schwann mielinizar vários neurônios, como o oligodendrócito faz, vão ser necessárias várias células de Schwann para fazer aquela bainha de mielina. Então, vou mostrar uma imagem para vocês aqui para explicar isso um pouco melhor. Aqui a gente tem o oligodendrócito, né? Um oligodendrócito mielinizando aqui dois neurônios, mas na verdade ele consegue mielinizar até mais. E aqui, isso aqui já é um neurônio no sistema nervoso periférico. Por quê? A gente tem aqui, ó, uma célula de Schwann, que é essa bolotinha, criando essa bainha de mielina. A gente tem os nódulos de Javier, outra célula de Schwann, e aqui outra parte da bainha de mielina, mais uma célula de Schwann e outro internódulo aqui da bainha de mielina. Então, a gente entende que no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada pelas células de Schwann. Só que, às vezes, acontece dessa célula de Schwann, ela estar disposta em uma organização diferente. Às vezes, ela está tão juntinha, sem fazer esses nódulos de Ranvier, e aí a gente não tem uma bainha de mielina, mas a gente ainda assim tem células de Schwann. E aí a gente vai chamar isso de neurilema, porque no sistema nervoso periférico, as células de Schwann formam o neurilema e, às vezes, formam a bainha de mielina. Mas quando não está formando, está só ali todas elas bem juntinhas umas das outras, né? Elas estão formando só um neurilema. Então, nos nossos nervos cranianos ali, a gente tem duas exceções, né? Que é o nervo óptico e o nervo olfatório. No caso do nervo óptico, ele vai possuir um oligodendrócito como célula mielinizante, então ele vai ser uma fibra mielínica sem neurilema, porque a gente lembra que o neurilema é formado pelas células de Schwann todas juntinhas. Já no caso do nervo olfatório, as fibras vão ser amielínicas com neurilema, porque ele vai ter células de Schwann ali, mas essas células de Schwann não vão estar separadinhas formando a bainha de mielina, elas vão estar todas juntas formando o neurilema. Essas fibras amielínicas com neurilema a gente chama de fibras de Remarque. Mas aí, beleza, então, nossos nervos cranianos são aqueles que vão fazer conexão com o encéfalo. E a maioria deles vão se conectar no encéfalo através do tronco encefálico, com exceção de dois nervos, que no caso são o primeiro e o segundo par, que é o nervo olfatório e o nervo óptico. O nervo olfatório, ele vai se ligar ao encéfalo através do telencéfalo e o nervo óptico através do diencéfalo. Um macete aí para poder lembrar, né? Porque o nervo óptico, como a gente está falando de olho, são dois olhos, então diencéfalo. Só para a gente conseguir lembrar mais fácil.
Então, eu vou apresentar aqui para vocês de maneira bem rápida os 12 pares cranianos, né? Então, a gente tem aí o nervo olfatório, que é o primeiro par, o nervo óptico, que é o segundo par, o terceiro, que é o oculomotor, quarto, troclear, o quinto, o trigêmeo e o sexto, abducente. No caso aí, o terceiro, o quarto e o sexto, que é o oculomotor, troclear e abducente, eles são responsáveis ali pelo movimento dos músculos dos olhos. O quinto par, que é o trigêmeo, ele vai receber esse nome porque ele tem 3 ramos, né? Os ramos oftálmico, maxilar e mandibular. Continuando, então, os nossos 12, né? Então, o sétimo par é o facial, o oitavo é o vestíbulo coclear, o nono é o glossofaríngeo, o 10º vago, 11º o acessório e o 12º o hipoglosso. No caso do oitavo par, que é o vestíbulo coclear ali, ele vai ter 2 componentes, a parte vestibular, que é responsável ali pelo equilíbrio, e a parte coclear, que é mais responsável por função de audição. O nervo vago, né, o 10º par, também é chamado de pneumogástrico. A gente tem ali o acessório, que vai ter também um componente bulbar e um componente espinhal. Então, ele é um nervo aí um pouco diferente, mas nós vamos falar especificadamente de cada um deles mais à frente nas outras aulas. Quando a gente fala de nervos cranianos, é importante a gente citar sobre origem real e origem aparente. Então, o que é uma origem real de um nervo? Quando a gente tem ali aquelas fibras nervosas dentro de um nervo, elas vão ter, então, um corpo celular, um axônio prolongado, né? Esse corpo celular, o local onde estão localizados os corpos celulares, os diversos corpos celulares desses neurônios aí, desse feixe nervoso, é o que a gente chama, esse local que está os corpos celulares é o local que a gente chama de origem real do nervo. No caso do nervo olfatório, então, ele está localizado ali no telencéfalo. No caso do nervo óptico, ali no diencéfalo. E aí a gente tem também o que a gente chama de origem aparente, que é o local de emergência ou entrada deles dentro do encéfalo. E aí a gente pode ter uma origem aparente tanto no encéfalo, ali na estrutura mole, e pode ter uma origem aparente no crânio, né? Na parte óssea mesmo. Então, como exemplo ali, o primeiro par, né? Que é o nervo olfatório. Ele tem uma origem aparente no bulbo olfatório, começa ele no bulbo olfatório, e no crânio, se a gente fosse olhar na parte óssea, seria na lâmina crivosa do osso etimoide, ou na lâmina cribiforme, né? No caso do segundo par ali, a origem aparente no encéfalo vai ser no quiasma óptico, e no caso do crânio, se for olhar a parte óssea, no canal óptico. E aí a gente tem uma lista com todas as origens aparentes, tanto no encéfalo quanto no crânio, de todos os pares. Beleza, agora a gente falando ainda, né, de maneira geral, assim, de todos os nervos, é importante a gente conversar um pouco sobre os componentes funcionais desses nervos. Todos eles, né, vão ter aí componentes aferentes, ou eferentes, ou somáticos, ou viscerais, então a gente precisa entender o que é cada coisa mais detalhadamente. Então, a gente sabe que um nervo ele pode ter um componente aferente ou eferente. No caso dos nervos aferentes, são aqueles nervos que vão conduzir impulsos nervosos da periferia para o sistema nervoso central. Então, no caso, estímulos sensitivos, né? Eles vão pegar ali estímulos sensitivos que a gente tem na área da periferia e carregar esses impulsos até o nosso córtex cerebral para serem interpretados. E aí, o componente aferente ele vai ser dividido em 2, primeiramente. Vai ser em somático e visceral. Porque, então, nós temos, assim, vamos tentar fazer uma analogia de somático a tudo que é mais externo e visceral a tudo que é mais relacionado à víscera. Só que, além dessa divisão em somático e visceral, a gente tem que lembrar que durante a evolução, nosso desenvolvimento, a gente tem nos mamíferos, né, a gente tem o desenvolvimento de alguns órgãos que tem uma função sensorial mais complexa, né, que é aquela de visão, gustação, olfação, audição. São funções sensoriais muito mais complexas do que sentir dor na pele ou sentir o tato, né? Então, tudo que é relacionado a essas funções complexas, a gente chama de aferente especial. E tudo que é relacionado a geral, né, que é esses componentes sensitivos mais gerais que tem por todo o corpo, a gente chama de geral mesmo. Então,
nós temos ali as fibras aferentes somáticas gerais e as fibras aferentes somáticas especiais. No caso das especiais, elas vão estar relacionadas com visão, audição e equilíbrio. Aí você pode pensar, mas está faltando algumas aí, então, que é a olfação e a gustação. A gente já vai falar delas também. E no caso das fibras aferentes somáticas gerais, elas vão conduzir impulsos de temperatura, dor, pressão, tato e propriocepção do resto do corpo. Então, aqui a gente está falando agora das aferentes viscerais, gerais e especiais. As aferentes viscerais gerais vão conduzir aqueles impulsos de dor relacionados à víscera. E as viscerais especiais? A gente tem que lembrar que esses sentidos especiais de gustação e olfação, apesar de eles serem funções mais complexas, a gustação está relacionada ao sistema digestivo e a olfação está relacionada ao sistema respiratório. Portanto, eles estão relacionados a sistemas mais viscerais. Então, eles são chamados de fibras aferentes viscerais especiais. Nessa foto aqui, vai dar para a gente ver melhor isso. As fibras aferentes, então, divididas em somáticas e viscerais, e todas as duas divididas em gerais e especiais. No caso das somáticas gerais, aqueles impulsos de dor e tato do resto do corpo, e as somáticas especiais relacionadas à visão, audição e equilíbrio. Já as viscerais é tudo aquilo que é relacionado à víscera geral, no caso dor visceral, que é um estímulo mais geral, e visceral especial, aqueles sentidos viscerais mais especiais, que é a gustação e olfação. E aí, beleza. Então, agora nós vamos falar dos componentes eferentes, que são os componentes motores funcionais, né? Então, a gente tem ali as fibras eferentes somáticas e viscerais, divididas da mesma forma. Só que nesse caso aqui, nossas fibras eferentes somáticas não vão ter outra divisão, vai ser só somático mesmo. As viscerais aqui vão ter duas divisões, gerais e especiais. Para a gente entender a função de cada uma delas, é importante a gente citar um pouco o nosso desenvolvimento embrionário. Porque lá na nossa evolução embrionária, a gente tem os músculos estriados, esqueléticos, miotômicos, que são originados a partir dos miótomos, que são originados dos somitos. Então, esses músculos, como eles têm origens dos miótomos, eles são chamados de músculos esqueléticos miotômicos, que são esses músculos esqueléticos que a gente conhece mesmo, né? Bíceps, quadríceps, nossos músculos da locomoção, digamos assim. Só que a gente tem alguns músculos ali da faringe, cabeça e pescoço que são derivados de outra forma, de outro lugar, né? Então, a gente tem ali o mesoderma, né, que é fragmentado em fendas branquiais durante o nosso desenvolvimento, e essas fendas branquiais vão delimitar os arcos branquiais. Desses arcos branquiais vão sair outros músculos esqueléticos, que vão ser chamados músculos esqueléticos estriados branquiométricos. Então, a gente tem dois tipos de músculos esqueléticos, os miotômicos, que são derivados de miótomos, e os branquiométricos, que são derivados ali dos arcos branquiais. E aí, o que acontece? Esses branquiométricos, eles têm uma origem mais próxima ali do visceral do que do somático. Então, eles vão ser inervados pelas fibras viscerais. E aí, por isso que eles são chamados de fibras eferentes viscerais e especiais, porque é uma forma de visceral mais especial. Aqui nessa figura também vai dar para a gente entender um pouco melhor. As fibras eferentes, que são divididas em somáticas e viscerais, no caso das viscerais, gerais e especiais. E aqui, mais específico, né? As somáticas vão inervar os músculos estriados esqueléticos miotômicos, derivados dos miótomos, que são os que a gente conhece de forma geral, e as viscerais, que são as gerais, são a musculatura lisa, a musculatura cardíaca e a musculatura de glândulas, né? Eles vão realizar essa função motora desses músculos aqui, e as viscerais especiais vão realizar a inervação da musculatura esquelética branquiométrica, que era derivada dos arcos branquiais. E aí, beleza, então, agora nós vamos falar então sobre o primeiro par, que é o nervo olfatório. E aí, a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Os feixes nervosos vão se originar na região olfatória de cada fossa nasal, nas células olfatórias do epitélio olfatório, atravessar a lâmina crivosa do osso etimoide e terminar no bulbo olfatório. A gente vai falar disso aqui bem detalhadamente já já. Mas é importante a gente
a gente ressaltar que o nervo olfatório, que é o primeiro par craniano, ele é exclusivamente sensitivo, então ele não vai ter função motora nenhuma. Por quê? Porque a função dele, basicamente, é conduzir impulsos olfatórios. Então, vamos lembrar lá daqueles componentes funcionais que a gente viu agora, né? Se ele conduz puramente estímulo sensitivo, a gente sabe que ele é uma fibra aferente. Como ele é um impulso olfatório, olfato a gente lembra que é uma função especial, mas é uma função ligada ali ao sistema respiratório, então é uma função visceral, então a gente sabe que esse nervo ele tem um componente aferente, visceral, especial. E aí, falando então sobre a via olfatória de fato, né? A via olfatória ela é formada pelo epitélio olfatório do nariz, pelo nervo olfatório, o bulbo, o trato olfatório e a área cortical. E aí eu vou descrever para vocês aqui como é que acontece essa transmissão do impulso olfatório em cada parte. Vamos lá, então. Aqui, ó, nessa foto aqui, a gente consegue ver as coanas, o septo nasal aqui, e toda essa região nasal, ela é recoberta ali pelo epitélio olfatório. Esse epitélio olfatório, então, que vai conter ali células de sustentação, células receptoras e células secretoras, né? No caso das células secretoras, né, são as glândulas de Bowman, que vão secretar o muco. Esse muco que a gente já conhece, né, a gente às vezes já estudou isso aí no sistema respiratório, esse muco ele vai dissolver as substâncias aromáticas que a gente percebe. Então, a gente vai sentir ali, vai vir uma molécula olfatória, algum cheiro. Essa substância aromática vai ser dissolvida no muco produzido pela glândula de Bowman. E aí, essa substância aromática, então, dissolvida no muco, vai chegar às células sensoriais, as células olfatórias propriamente ditas, que nada mais são do que neurônios bipolares, ou seja, eles têm dois polos. E aí, os processos periféricos desses polos, eu vou pegar a foto aqui mais na frente para explicar para vocês melhor. Então, aqui, ó, as moléculas vão chegar aqui no nariz, vão ser dissolvidas no muco, na mucosa, e os cílios presentes na mucosa, eles fazem ligação direta aqui com o primeiro neurônio da via olfatória, que é esse neurônio receptor olfatório, que é bipolar. Você vê que ele tem dois polos. Então, o polo periférico aqui, que vai ter essa terminação no cílio, é que vai captar essa substância aromática. E aí, o que vai acontecer? Então, essa parte, esse neurônio receptor olfatório aqui, vai perceber, né, vai captar esses estímulos olfatórios pelo seu polo periférico, e aí o processo central desse primeiro neurônio vai coalescer aqui dentro desses furinhos no osso etimoide aqui, para formar, então, a primeira sinapse que a gente já vai falar. Então, o que acontece? Então, os feixes desse neurônio receptor olfatório, eles vão passar aqui pelos orifícios da placa cribriforme do osso etimoide, vão entrar no bulbo olfatório, onde eles vão fazer a primeira sinapse com uma célula mitral. Aqui, no caso, a gente tem representado uma célula mitral, mas ela pode ser de outros tipos, né? Ela pode ser uma célula tufosa, célula granulosa, mas aqui está representando a célula mitral. Então, lembrando que o primeiro neurônio da via olfatória é uma célula bipolar, que no caso é essa primeira aqui. O segundo neurônio são as células mitrais, esse neurônio aqui. E aí o que acontece? Os neuritos dessa célula mitral, eles vão se prolongar, né? E lembrando que o bulbo olfatório, apesar dele estar aqui no sistema nervoso central, um pouco na periferia, ele faz parte do encéfalo através do telencéfalo, né? A gente lembrou lá que a inserção do nervo olfatório era no telencéfalo e é por causa do bulbo olfatório. E aí, os neuritos da célula mitral prolongados aqui, ó, vão formar o trato olfatório. E aí, esse trato olfatório, ele vai se dividir. Aqui nessa imagem dá para ver melhor. Ó, o bulbo olfatório, o trato olfatório, né, dos dois lados, ele vai se dividir em uma estria lateral e uma estria olfatória medial. Lembrando que tudo que é medial é mais aqui para o meio, né? E tudo que é mais lateral é mais lateralizado. Nessa outra foto aqui a gente também consegue ver, ó.
o epitélio olfatório, passando aqui o primeiro neurônio pelos orifícios do sigmoide, o bulbo olfatório, o trato olfatório se dividindo em uma estria olfatória medial e uma estria olfatória lateral. Aí, voltando aqui. Essa estria lateral aqui, ela vai fazer conexões, então, com o giro ambiente, aqui embaixo, com o giro semilunar, com a área pré-piriforme, e lembrando que essa região aqui é a região da área de 28 de Brodmann, que a gente vê nas divisões da área de Brodmann. Então, eles têm uma relação aqui com a amígdala, com o giro ambiente e o giro semilunar. A estria olfatória medial, aqui dá para a gente ver um pouco melhor, ela já vai fazer conexões com o sistema límbico. Então, é por isso que o olfato ele tem esse fator emocional, né? Ele pode despertar na gente emoções. E a gente pode perceber aqui também que ele tem uma íntima relação com esse feixe prosencefálico medial, que desce aqui para o tronco encefálico. E é o que vai desencadear aquelas respostas de quando a gente sente um cheiro gostoso, a nossa boca chega a salivar, quando a gente sente um odor muito forte, a gente às vezes dá uma náusea, dá um enjoo, e é por causa então dessa conexão direta aqui. E aí, beleza, então, a gente já falou aqui um pouquinho sobre a via olfatória. E aí a gente pode falar um pouco, então, dos distúrbios de olfato, né? A gente tem os distúrbios quantitativos e os distúrbios qualitativos, que também são chamados de parosmias, né? Os distúrbios quantitativos está relacionado do quanto a pessoa vai ter a capacidade olfativa, então, uma hiposmia, uma redução dessa capacidade de sentir cheiros, e a anosmia, no caso, ela não sente nenhum. Os distúrbios qualitativos, né? A cacosmia é quando a pessoa sente um odor desagradável o tempo todo, e a hiperosmia é quando ela tem uma capacidade de olfatória maior do que o normal. E aí, geralmente, esses distúrbios quantitativos, eles estão mais relacionados a lesões periféricas no nervo olfatório. Então, ele pode ser consequência de uma rinite crônica, um traumatismo ali que vai causar uma transecção da placa cribiforme e vai acabar lesando os feixes do nervo. E já esses distúrbios qualitativos aqui, geralmente em alguma disfunção central. Então, às vezes, por exemplo, essa hiperosmia é muito comum em pacientes epiléticos, são alterações orgânicas ali a nível mais central, não no nervo em si. Aí, beleza, então agora a gente vai falar um pouquinho do segundo par craniano, que é o nervo óptico, e lembrando que ele é constituído por um grosso feixe de fibras que se originam da retina, emergem próximo ao polo posterior de cada bulbo ocular e penetram no crânio pelo canal óptico. Cada nervo óptico, né, vai se unir com o do lado oposto, a gente tem dois, né, formando o quiasma óptico, onde vai haver o cruzamento, né, uma decussação parcial das fibras dele. E aí eles vão continuar no trato óptico até o corpo geniculado na lateral. Mas a gente vai mostrar isso tudo aqui em fotos para facilitar o entendimento. Ressaltando também que o nervo óptico é um nervo exclusivamente sensitivo, então ele está responsável para a condução de impulso visual. E aí, apesar dele chamar nervo óptico, né, os movimentos oculares, ali, pupilares, não vão ser realizados por ele. A gente tem outros nervos que vão fazer essa função motora do nosso olho. E ele vai carregar apenas a informação sensitiva visual. Então, lembrando na nossa classificação lá funcional, como ele é um nervo que vai carregar somente informação sensitiva, né? Ele é um nervo aferente, como ele está relacionado ali ao olho, né? Uma estrutura mais externa, é uma via aferente somática, e por ser uma função mais complexa, uma sensibilidade mais complexa do que uma dor, por exemplo, né? A questão é uma visão, ele é uma fibra aferente somática especial. Então, a via visual é composta pela retina, os cones e bastonetes, o nervo óptico, quiasma óptico, o trato óptico, o corpo geniculado lateral e aí, por último, o córtex visual. E aí eu vou explicar direitinho aqui para vocês, então. Então, só aqui. A retina ela é a superfície que vai receber a informação visual e, embora ela faça parte do cérebro, né, ela está localizada ali mais na periferia do sistema nervoso central.
E ela tem alguns componentes, né? Ela tem células fotorreceptoras, né, na sua camada mais profunda, né, que são os cones e bastonetes, que são os primeiros neurônios da via visual, mas ela também tem células, neurônios bipolares, células ganglionares, ali na sua camada mais superficial. E aí, falando um pouquinho dos cones e bastonetes agora, né? Então, a luz vai incidir sobre os cones e bastonetes, vai acontecer uma reação fotoquímica que vai transformar esse impulso, esse estímulo luminoso em impulso nervoso. E aqui, vocês podem perceber, né? Aqui a gente tem a região da fóvea representada, lembrando que a fóvea é a região de visão mais nítida, e ela vai ter apenas cones. Você vê aqui que ela só tem cones. Na região da periferia aqui a gente já tem cones e bastonetes, mas na fóvea nós temos apenas cones. Então, o primeiro neurônio da via visual são os cones e bastonetes, tanto na fóvea quanto na periferia, né? E aí esses neurônios eles vão receber esse estímulo luminoso, transformar em impulso nervoso e começar a transmitir pela via visual. Lembrando que a gente tem que ter em mente, vou explicar isso um pouco melhor, por que isso ocorre, mas a gente tem que ter em mente que a imagem que a gente percebe, né, visual, ela é sempre de cabeça para baixo e com o lado esquerdo e direito invertido, né? Mas tudo bem, vamos lá então. E aí o que acontece? Eles vão transmitir aqui, os cones e bastonetes vão transmitir o impulso nervoso para o segundo neurônio da via visual, que são as células bipolares também, porque elas têm dois polos aqui, e elas vão, então, transmitir para as células ganglionares, que os axônios dessas células ganglionares vão se juntar aqui, são milhares de fibras, mais de 1 milhão de fibras aqui, para formar o nervo óptico em si. E aí, o que acontece, então? Os axônios longos aqui das células ganglionares, quando eles vão formar o nervo óptico, a gente tem que lembrar que eles vão atravessar a região da papila, e lembrar que disco óptico é a região em que o nervo óptico é a região do olho em que a gente vê o nervo óptico, né? Só para a gente entender mais lá na frente, quando a gente for falar um pouquinho de oftalmoscopia. E aí, o que acontece? Então, aqui eu tenho o meu olho esquerdo, o meu olho direito. Essa aqui é a minha região retiniana. E aí, o que a gente leu lá atrás, né? Que a minha retina vai captar os estímulos visuais. No caso, tudo que está no meu campo visual esquerdo é captado pela minha retina direita. E tudo que está no meu campo visual direito é captado pela minha retina esquerda. E aí essa informação, né, aqui é o terceiro neurônio, nas células ganglionares, né, vão se juntar para formar esse nervo óptico aqui. E lembrando que os dois nervos ópticos, né, se encontram aqui e vão decussar no quiasma óptico. Então, essa decussação aqui, esse cruzamento de fibras, é o quiasma óptico. Só que a gente tem que lembrar que são apenas metade dessas fibras que decussam. Então, a outra metade, ó, não cruza, ela continua do mesmo lado para formar o trato óptico, e o trato óptico vai carregar essa informação para o corpo geniculado lateral, que é essa parte aqui. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente tem que lembrar que, só uma ressalva aqui, né? A gente pode perceber que cada trato óptico, por exemplo, o meu trato óptico direito, ele é responsável pela minha imagem do campo visual esquerdo. Porque, ó, você vê que eu tenho uma imagem aqui no meu campo visual esquerdo, que incide sobre as retinas dos dois olhos, né, direito, e aí essa metade do olho esquerdo aqui decussa, mas a metade nasal, digamos assim, né, porque o nariz está aqui no meio. Então, a gente chama essa parte aqui, tanto essa quanto essa, de metade nasal. E essas duas partes mais externas aqui, de metade temporal. Então, a metade nasal do meu olho esquerdo e a metade temporal do meu olho direito vão se juntar para formar o meu trato óptico direito. E você vê que o trato óptico direito, então, ele só carrega informações do meu campo visual esquerdo. E o meu trato óptico esquerdo carrega informações do meu campo visual direito. É por isso que a imagem é invertida. E aí, o que vai acontecer, então, quando o trato óptico chegar aqui no corpo geniculado lateral?
No corpo geniculado lateral, a gente tem ali várias camadas de células, e a gente vai transmitir através da radiação óptica, que são essas fibras aqui, a imagem visual até o córtex visual propriamente dito, que é a área 17 de Brodmann. E aí, que vai ser composto, vai ser ali no suco calcarino, na área estriada superior, que é onde a imagem visual vai ser interpretada. Então, a nossa via visual aqui, falando de novo, né? Ela sai do olho, passa pelo nervo óptico, decursa metade das fibras aqui no quiasma óptico, forma o trato óptico, chega no corpo geniculado lateral e é então transmitido pela radiação óptica, que são essas fibras aqui, até o córtex visual, que é a área 17 de Brodmann. Lembrando que essa área 17 aqui, as fibras são muito espalhadas, né? Então, você vê aqui, ó, radiação óptica para a metade inferior do campo visual, radiação óptica para a metade superior do campo visual, ela é bem espalhada. Beleza, então aqui a gente tem um exemplo de uma oftalmoscopia normal, só para a gente relembrar um pouco disso, né? A fóvea é a região de visão mais nítida. Aqui, o disco óptico, lembrando que, né, eu tinha falado lá, o disco óptico é a porção do nervo óptico que a gente consegue enxergar no olho. E a papila é por onde ele começa ali, né, que passam as fibras ganglionares. Então, aqui a gente tem o disco óptico, a retina. Aqui, né, o quiasma óptico, onde houve a decussação de fibras, o trato óptico aqui mais para trás. Lembrando aqui, né, que a gente tem a metade temporal do olho e a metade nasal, né, da retina. Então, é só para a gente lembrar dessas estruturas aqui quando a gente for avaliar uma oftalmoscopia. Por isso que a gente tem que ver, às vezes, se não tem um edema de papila, né, um disco mais pálido, para a gente avaliar lesões no nervo óptico. Tá, e quando a gente fala de lesões no nervo óptico, a gente pode falar de lesões em várias regiões, né? Então, no nervo óptico em si, ele pode estar lesado ali no disco óptico, na porção bem inicial, ou no segmento mais anterior, ou na parte retrobulbar. A gente pode ter também lesões no quiasma óptico e lesões no trato óptico e também na radiação óptica. E eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Então, o que acontece? Se eu tiver uma lesão aqui, ó, no número 1, no meu nervo óptico, lembrando que o meu nervo óptico aqui só carrega informações de um olho. Então, eu vou ficar com cegueira, né? A área de cegueira aqui, ó, vai ser somente naquele olho que o nervo está afetado. O outro olho eu vou enxergar normal. Se eu tiver, então, uma lesão no 2 aqui, ó, bem no meio do quiasma, que pode acontecer por um tumor hipofisário, por exemplo, alguma coisa assim. Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Como eu vou lesar aqui a metade das minhas fibras que decursam tanto de um olho quanto de outro, é só a gente ver aqui, ó. Essa parte verdinha aqui, ela está carregando informação dessa parte. Oxe, peraí, só um instante, gente, que tá falhando aqui. Essa parte verdinha aqui, ó, do quiasma óptico, ela está carregando informações da minha retina nasal. Só que a gente tem que lembrar que a minha retina nasal, ela está captando informações visuais do meu campo visual temporal, né? O meu campo visual direito aqui. Então, quando eu leso essa região, eu vou ter uma cegueira no meu campo visual temporal, porque ele vai incidir na minha retina nasal e essas fibras aqui que vão ser lesadas. Só que, o que pode acontecer? Às vezes, se eu tiver, por exemplo, um tumor ali que envolve o quiasma óptico, as fibras que vão ser lesadas primeiro não são essas fibras do meio que decursam, e sim essas aqui da periferiazinha que não decursam. Então, por exemplo, se for de um lado só, vamos supor essa daqui, né, no 3 aqui, essa fibra aqui está carregando informações da minha retina temporal, que no caso está carregando informações do meu campo visual nasal. Então, a minha cegueira vai ser em um olho só, no meu campo nasal. Só que se eu estiver afetando os dois lados,
a gente vai ter uma hemianopsia dos dois campos nasais. É por isso que aqui eu coloquei para vocês, ó, que as lesões no quiasma óptico, né, elas são chamadas de heterônimos por causa disso, porque ela lesa um lado, mas você acaba que não enxerga o outro. E aí pode ser uma hemianopsia bitemporal, que eu não enxergo as duas partes temporais aqui, e pode ser uma hemianopsia nasal. Então, eu não vou enxergar nos dois olhos essa parte do meio aqui, que é mais para a gente avaliar, né? Dá para a gente imaginar onde que está a lesão do paciente por meio sabendo o tipo de cegueira que ele tem. Mas aí vamos continuar. Se eu tiver uma lesão aqui em 4, ó, no meu trato óptico, lembrando que o meu trato óptico direito aqui, ele está carregando informações do meu campo visual esquerdo. Então, os dois lados aqui esquerdos, dos dois olhos, eu não vou conseguir enxergar. Aí eu posso ter lesões também na radiação óptica, que aí vai variar do local, entendeu? Como é uma área muito espalhada, eu posso ter lesões que a gente chama de quadrantanopsia, que no caso é a cegueira de um quadrante só do meu campo visual. E aí vai variar de acordo com o lugar. Lembrando que se eu tiver uma lesão aqui em 7, ó, total da minha radiação óptica, eu vou ter uma cegueira parecida com aquela que eu tenho do trato óptico, porque os dois carregam a mesma informação. Né? Então, se eu lesar aqui ou se eu lesar tudo isso aqui, você vê que eu vou deixar de enxergar a mesma coisa. E então é isso, gente. Eu deixei aqui as referências para vocês, né? E essa parte de lesões, assim, claro que a gente pode aprofundar muito mais, né? Na hora da gente falar de exames, da oftalmoscopia, etc. Mas já dá para a gente ter uma ideia. É isso. Muito obrigada.